produção de biopesticidas, Bacillus thuringiensis. O que é um biopesticida? Biopesticidas são pesticidas de ocorrência natural ou derivados de organismos que fazem o controle de pestes por mecanismos não tóxicos. Só em 2018, movimentaram 3 bilhões de dólares no mundo e 465 milhões no Brasil. É um mercado que tem o potencial de crescer cerca de 16% ao ano até 2021. São vários tipos, como controle biológico, no qual se usa o inimigo natural da praga, compostos bioativos, moléculas com propriedades naturais inseticidas, proteínas incorporadas a plantas, são incorporadas ao DNA, atribuindo resistência a pragas, e micro-organismos, que causam doenças às pragas, podendo levá-las à morte. Bacillus thuringiensis é uma bactéria anaeróbia facultativa que produz cristais proteicos e tem propriedades inseticidas principalmente para lepidópteros e dípteros. Seu mecanismo é o seguinte: a lagarta consome a folha com a bactéria. Ao chegar no intestino, essas proteínas são ativadas devido ao seu pH básico e enzimas digestivas, abrindo poro nas membranas das células do intestino, causando danos ao mesmo. Assim, a lagarta não consegue se alimentar e morre de inanição ou septicemia. Quanto às características do cultivo, o micro-organismo não é nutricionalmente exigente, necessitando apenas de fontes de carbono e nitrogênio. Pode necessitar de sais como de ferro, zinco, manganês e magnésio, e também pode-se utilizar resíduos da indústria como meios de cultura alternativos. O micro-organismo necessita de pH 7, temperatura de 28 a 32 graus Celsius e boa aeração. Esse é um fator determinante. Apenas uma boa aeração garante uma efetiva produção dos cristais proteicos. Em uma fermentação submersa, o meio de cultivo é líquido e geralmente usa-se um bioreator. O cultivo mais comum é em batelada, em que substratos e micro-organismos são adicionados no início e retirados somente no final do processo. Já na fermentação em estado sólido, o micro-organismo é colocado sobre o substrato sólido, com água ou outros suplementos. Um exemplo comum é o uso de arroz ou farelo de aveia. Nos processos antes da fermentação, ou upstream, se faz o inóculo, que é uma suspensão de concentração adequada de micro-organismos em meio de cultura para a fermentação. Esse processo é importantíssimo, pois o inóculo inadequado pode levar à morte celular prematura, tanto por quantidade excessiva de células quanto por quantidade insuficiente. No processo de fermentação em si, escolhe-se o tipo mais relevante ao processo, podendo usar tanto a fermentação em estado sólido quanto submersa. Nos processos após a fermentação, ou downstream, purifica-se o produto, e os processos dependem muito da composição do meio utilizado. Em geral, no caso da fermentação em estado sólido, passa-se pelas etapas de maceração e secagem. Na submersa se faz filtração, centrifugação e secagem. A fermentação submersa apresenta bom controle de condições de cultivo, no entanto necessita de equipamentos caros para isso, e também de mais processos para obtenção de produto final. Já a fermentação em estado sólido apresenta menor risco de contaminação, produz menor quantidade de resíduos, mas tem difícil controle de variáveis. Quanto às aplicações do biopesticida, pode-se borrifar uma suspensão de células diretamente na plantação, onde a contaminação do inseto ocorrerá na ingestão da planta, ou pode-se extrair a sequência dos cristais proteicos para inseri-la no DNA de outra planta, proporcionando resistência intrínseca à praga. Há também o processo de produção on-farm, no qual a fermentação do micro-organismo ocorre de maneira rudimentar em caixas d'água na própria fazenda. No entanto, é uma prática perigosa, por conta do alto risco de contaminação, que além de não produzir eficientemente os cristais proteicos, também pode causar doenças. Segundo uma pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo, em algumas fazendas os cultivos estavam contaminados com micro-organismos patogênicos, como os causadores da endocardite e da meningite.